Pessoal, hoje nós vamos entender um pouquinho a diferença de microinversor. Por que um microinversor da P-System? Por que escolher um microinversor da P-System? Para isso eu trouxe aqui um especialista aqui que trabalha o dia a dia dele, é trabalhar com essa tecnologia. Então, em primeiro lugar, Rodrigo, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que é um microinversor e como ele pode ser diferenciado na sua fabricação? Fala, Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com o público. E vamos lá, vamos direto aí para a pergunta. O microinversor, ele tem as mesmas funções de um inversor convencional, só que isso num tamanho reduzido que gera modularidade do sistema. E quais são essas funções? Basicamente duas, né, Ricardo? A gente tem ali de um lado a otimização da potência, ou seja, pegar tudo aquilo que está sendo produzido ali pelos painéis e conseguir fazer com que essa transformação de energia luminosa em energia elétrica seja a mais eficiente possível. E do outro lado, a gente tem a transformação dessa energia que está chegando em corrente contínua para corrente alternada, para que ela se torne útil, né? Para que ela seja exatamente compatível com a sua necessidade de utilização ali na sua residência, no seu comércio, na sua indústria, para qualquer dispositivo que você tenha. Então, esse é o papel básico de um microinversor. Otimizar ao máximo a potência, otimizar ao máximo a produção de energia dos módulos e transformar essa energia em energia útil, fazendo essa conversão de corrente contínua para corrente alternada, mas obviamente que não para por aí, né, Ricardo? A gente está falando de funções básicas, mas esse equipamento ele precisa estar em sintonia e estar alinhado com o desenvolvimento tecnológico do mercado. E isso se dá muito pelo rápido avanço das potências de módulos e pelas tecnologias dos módulos. Quem está no mercado há mais tempo talvez se recorde, né? A gente começou lá atrás com os módulos de 60 células, de silício policristalina, e depois isso ficou um pouquinho maior, módulo de 72 células ainda policristalino, aí apareceu o módulo half cell, que dividiu essas 72 células no meio, ele ganhou um pouquinho mais de tamanho, com 144 meia células, aí já se tornou uma realidade para o nosso mercado, os módulos monocristalinos, e hoje a gente está vendo o avanço disso cada vez mais rápido. E por que que eu estou destacando essa linha do tempo? Porque isso pode trazer limitações para a utilização do seu microinversor. Uma vez que a gente está falando de parâmetros elétricos, né, de tensão e de corrente na entrada ali dos módulos, faz total sentido a gente ter equipamentos que acompanham esse desenvolvimento de tecnologia, mantendo funcionalidade adequada para os padrões de topologia elétrica do país onde ele vai ser aplicado. No caso aqui, a gente está falando de uma rede bastante complexa, como a rede brasileira. A gente está falando em manter todas as premissas de segurança que estão descritas nas regulamentações, tanto da ANEEL quanto das distribuidoras. Então, os equipamentos têm que estar aptos a trabalhar em acordo com essas normatizações, tem que atender aos requisitos do Inmetro, tem que atender aos requisitos de segurança no que diz respeito à possível falha de energia da rede elétrica, ao sistema de anti-ilhamento. Então, o microinversor em si é um equipamento que vai se apresentar com essas duas características básicas, de otimizar a energia e fazer a conversão de corrente contínua para corrente alternada, mas obviamente que por trás ele está fazendo todas essas outras coisas. Legal. E aí a pergunta que eu ia te fazer agora é: por que que a Icore escolheu trabalhar com a P-System exclusivamente? Cara, quando a gente entrou no mercado, Ricardo, lá em 2014, acho que o pessoal já conhece essa história, o Leandro fez um trabalho de pesquisa no mercado bem aprofundado, e a P-Systems ela se apresentou como a solução óbvia para o mercado brasileiro por alguns fatores. Primeiro, pelo padrão de qualidade no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologia. E eu sempre gosto de destacar essa questão do desenvolvimento de tecnologia, porque você tem duas opções, né? Ou você vai lá e inventa algo que funciona, ou você copia aquilo que alguém inventou e faz funcionar também. E a P-Systems ela é reconhecida mundialmente por ser uma das principais provedoras de desenvolvimento tecnológico, investe milhões e milhões de dólares anualmente em pesquisa e desenvolvimento e faz com que os seus equipamentos tenham esse diferencial. Então, esse é o primeiro ponto, né? Uma tecnologia da qual o fabricante é detentora, e também com altíssimo padrão de qualidade no seu desenvolvimento. Esse equipamento ele também apresentava uma característica muito interessante para o mercado brasileiro desde aquela época, porque é um microinversor para mais de um módulo, é um microinversor multimódulo, o que faz com que o custo-benefício desse sistema, principalmente para o mercado brasileiro, né, que tenta tratar as coisas num padrão de igualdade, mas lá atrás era difícil a gente falar de qualidade desvinculada ao preço, né, Ricardo? Então, você diminuindo a quantidade de microinversores no sistema, a partir do momento que o microinversor trabalha com mais de um módulo,
módulo, você consegue melhorar essa relação custo-benefício e melhorar o CAPEX do seu investimento. Então, esse também foi um fator que fez com que a P-Systems fosse a nossa escolha, e obviamente a gente estava olhando para tudo que já estava acontecendo em mercados mais desenvolvidos. Então, quando nós pensamos em qual seria a melhor realidade para o mercado brasileiro, sem querer inventar a roda, sem querer criar situações que fossem uma aposta de fato, mas uma percepção de movimentos de mercado que nos levariam a um momento futuro de um mercado mais maturado, olhando para a regulamentação de segurança, olhando para certas normatizações que fizessem com que a tecnologia MLP, através dos microinversores, fizesse todo sentido, a Persistent se apresentou como uma escolha óbvia e aparentemente estava certo, né, Ricardo? Porque desde então a gente trabalhou muito duro aqui no mercado brasileiro e desde 2019 nós nos tornamos o maior distribuidor do mundo desse fabricante, da AP Systems. Então, isso traz um olhar de muita relevância para o mercado brasileiro e mostra que desde o princípio esse equipamento realmente tinha toda essa atração, toda essa aderência para o nosso mercado e fazia muito sentido a gente optar pela Persistence como nosso parceiro de negócio. Como que a gente reconhece, como que o consumidor reconhece que ele está comprando um produto de qualidade, né? Quando a gente fala em microinversor, ele recebe a proposta e fala, eu tenho essa e essa opção. Como que ele consegue, qual é a dica que a gente pode dar para ele? Eu acho que o primeiro parâmetro ele é óbvio para qualquer mercado, né, Ricardo? Quando você vê diferenças de preços para produtos aparentemente similares, alguma coisa tem que fazer com que essa diferença exista, né? E normalmente essa diferença está no que diz respeito à qualidade. São produtos que entregam aparentemente as mesmas coisas, porém para que eles façam isso, eles fazem de uma maneira diferente. Então, o primeiro parâmetro claro que a gente tem é isso. O nosso mercado ele ainda compra baseado em preço, mas nós podemos usar a analogia de outros mercados em que isso fica mais claro. Vamos falar, por exemplo, de telefonia celular. Acho que todo mundo hoje entende, na hora de fazer a compra de um smartphone, o porquê que se paga mais caro num iPhone, o porquê que se paga mais caro num Samsung, por conta de toda a tecnologia embarcada e de todo o valor agregado que está ali dentro, e ainda assim a opção da gigantesca maioria dos clientes não é pela solução mais barata, é por aquela de maior valor agregado. Então, se a gente usar essa mesma analogia, né, para o sistema de energia solar fotovoltaica, considerando os microinversores, dá para a gente ter uma ideia bastante clara desse comparativo. A primeira questão se vê no preço. Mas dá para também fazer uma pesquisa de mercado muito rápida, Ricardo, que te dá base aí para você tomar essa decisão mais assertivamente. Então, pega o nome dos fabricantes, coloca ali no Google, dá uma olhada em desenvolvimento global, dá uma olhada como que é o desenvolvimento desses equipamentos para o mercado brasileiro, quais deles estão aptos a trabalhar com o nosso mercado, quais não estão. Pergunte ao seu integrador que tem o papel de fazer esse trabalho consultivo, qual é a característica de continuidade de funcionamento desses equipamentos pelos próximos anos, se eles acompanham ou não acompanham a tecnologia de desenvolvimento rápido da potência dos módulos. Uma outra coisa que é muito legal a gente destacar também, Ricardo, você tem hoje um sistema de comunicação para que você consiga fazer o monitoramento do seu sistema, né? A Persistence, por exemplo, ela trabalha com uma tecnologia chamada Zigbee, que é uma das redes mais estáveis de comunicação do mundo hoje, e tenho certeza que o grande público conhece isso e usa na sua grande maioria, talvez sem saber, né? Todo mundo tem um dispositivo da Amazon Alexa, em casa aquele Echo Dot, se você tem mais de um na sua casa, interligando com a lâmpada, com os outros dispositivos, você está falando de uma tecnologia Zigbee que faz com que essa comunicação seja extremamente estável dentro da sua residência. E o comportamento dos microinversores da AP Systems é o mesmo. Você está com aquele monte de microinversores no telhado, compondo a sua instalação e precisa monitorá-los e precisa fazer o acompanhamento de todos eles de uma maneira estável. Então, esse também é um baita diferencial que os micros da AP Systems traz comparado com os outros do mercado. Questões de garantias, questões de cases de sucesso no país, a própria história que você já falou, desenvolvimento e maturação no mercado brasileiro. Infelizmente, a gente já viu marcas entrando e saindo do mercado, ou porque não tinham qualidade, ou porque não tinham aderência aos padrões de topologia de rede ou tecnológicos do mercado brasileiro. Então, esse apanhado de coisas faz com que você tenha elementos suficientes para entender qual é a diferença entre cada uma das propostas e entender porque mesmo com microinversores você vai perceber que microinversor não é tudo igual. Rodrigo, quando a gente fala de garantia, como que a P-System ela trabalha no Brasil? Claro, a gente trabalha pensando, não vamos precisar, mas e se precisar?
Perfeito. Quando a gente pensa num dispositivo elétrico, eletrônico, a gente tem que imaginar que em algum momento isso pode apresentar alguma falha, né? Isso é comum a qualquer dispositivo de qualquer mercado e não seria diferente no mercado de energia solar. Quando a gente pensa na garantia da AP Systems, essa é uma comodidade gigantesca que tanto os clientes finais quanto os integradores têm, porque a Ecore atua como suporte técnico oficial da AP Systems no Brasil. Então, na prática, todo o processo de avaliação técnica e de uma eventual troca em garantia se dá com a Ecore aqui no Brasil e não com a obrigatoriedade de se conversar com a fábrica fora do país. Então, isso é bacana porque vocês vão dispor de um suporte técnico que opera. Eu não vou falar 24/7, porque seria errado, né, Ricardo? Mas a gente opera aí em horários estendidos ao longo de toda a semana, finais de semana, feriados, para poder entender as necessidades do mercado, fazendo toda essa avaliação, toda essa interface e agindo dentro de uma política de RMA, né, de troca em garantia, muito clara e definida, de uma maneira a priorizar sempre o cliente final, no que diz respeito às suas necessidades, e obviamente o integrador que está fazendo essa interface, né, entre prover a garantia e atender o seu cliente, padrões claros, rápidos, ágeis, para que o mercado esteja plenamente atendido. Então, quando você pensar em AP Systems no Brasil, a Ecore vai te dar todo o suporte necessário para que isso flua da melhor maneira, no longo prazo e dentro de uma política clara e bem determinada. Rodrigo, quando a gente fala em instalar o produto, entra um ponto bem crítico, porque assim, como eu tenho certeza que o meu instalador vai fazer um bom trabalho, eu queria saber como identificar isso dentro de uma empresa instaladora. Ricardo, essa pergunta é fantástica porque quando a gente pensa nessa qualidade dos produtos, ela só vai se apresentar lá para o cliente final através dos serviços que tiverem empregados aquilo. O produto por si só, ele não vai conseguir gerar energia, né? Dentro de um projeto em que ele tem as suas conexões entre equipamentos, a maneira de ser instalado no telhado, as boas práticas de engenharia, é que a gente vai ver um resultado de geração de energia e, consequentemente, dessa qualidade entregue ao cliente final. Então, a Equare, muito preocupada com isso desde o princípio, né, ela trouxe em 2022 um processo de certificação profissional. E por que isso? Porque, infelizmente, a gente vem acompanhando ao longo do tempo, dentro desse mercado que gera uma série de oportunidades, a participação de alguns players que acabam fazendo lambança ali no mercado, né, Ricardo? Ou não tem uma qualidade técnica muito bem assegurada, ou acabam cometendo erros primários que poderiam ser verificados de outra forma, e isso se resulta em problemas que não eventualmente acontecem ali de imediato, né? Podem acontecer no longo prazo, e isso faz com que esse padrão de qualidade todo que a gente vem comentando sobre a energia solar fotovoltaica fique comprometida. Então, a Ecore já tinha esse projeto há muito tempo, e em 2022 a gente formalizou isso para o mercado e trouxe esse selo de certificação profissional, que, dentre outras coisas, ele prioriza aí pontos de atenção essenciais para uma instalação de sucesso dentro desse padrão de qualidade, que seriam ao profissional conhecimentos técnico-operacional sobre os equipamentos que ele está manuseando ali e instalando. Então, a gente está falando, nesse caso, das soluções da SolarEdge e da AP Systems. A gente está falando de um conhecimento técnico, normativo, regulatório, porque nós sabemos que as boas práticas de engenharia estão associadas a normas e regulamentações do mercado que não obrigatoriamente estão associados à energia solar fotovoltaica. A gente está dentro do setor elétrico, então nós temos que pensar nas boas práticas de engenharia vinculadas às normas do setor elétrico e algumas que dizem respeito direto às instalações de sistemas fotovoltaicos. E por fim, Ricardo, também conhecimento sobre alguns processos da Ecore. E por que que a gente coloca processos da Ecore dentro dessa certificação? Porque, obviamente, para o cliente final, essa interface mais fluida entre o distribuidor e a chegada do seu equipamento em instalação traz essa percepção maior de sucesso sem aqueles solavancos que podem acontecer no meio do caminho. Então, nós trouxemos isso para o mercado, nós tivemos uma aderência muito bacana das empresas que se submeteram a fazer essa prova e se certificar. Eu, inclusive, fiz a prova, Ricardo. Eu achei muito legal. A gente exigiu que os nossos funcionários também fizessem a prova para que a gente possa falar a mesma linguagem dos integradores nas suas necessidades ali do dia a dia. Então, hoje, para você que é cliente final que está nos assistindo, procure por uma revenda certificada Ecore na sua região de atuação, que com certeza você já vai ter um indício bastante significativo e claro de que essa empresa está apta a te atender num padrão de qualidade bem bacana. E você passou na prova, né? Eu passei, Ricardo. Quer ver? Deixa eu te mostrar um negócio, tá aqui do meu lado, ó.
Eu carrego com muito orgulho. Eu tenho aqui o meu crachá da empresa, né? E no crachá eu carrego aqui o meu cordão, ó, de profissional certificado Ecore. Legal. Eu faço questão de utilizar isso no dia a dia, seja aqui dentro da empresa ou seja no mercado, porque nós todos somos profissionais de energia solar. E como profissionais de energia solar, nós temos que estar atentos às necessidades do cliente. Uma Uhum. forma da gente estar atento às necessidades do cliente para entregar as melhores soluções é buscar ter as soluções dentro de nós, através do conhecimento adquirido ou através dos recursos que a gente tem ali no dia a dia para conseguir conversar com o cliente na linguagem daquilo que ele necessita. Então, acho que todo mundo sabe, a minha formação é técnica, né? Eu sou engenheiro eletricista, técnica em eletrotécnica e acabei migrando a minha operação aqui para a área comercial, na qual me apaixonei e não pretendo sair nunca mais na minha carreira, mas é óbvio que para falar com os clientes no dia a dia, seja as revendas ou naquelas oportunidades que a gente está com clientes finais, entender a sua necessidade e ter uma solução de imediato ali para apresentar para ele, faz toda a diferença. Por isso que com muito orgulho eu posso dizer que eu também sou um profissional certificado Ecore. E não tem o jeito A, B, C ou D de se instalar um sistema. Tem um jeito certo ou errado. Quem trabalha com o Exatamente. jeito certo não vai ter medo de fazer uma certificação, de passar, e isso é mais um fator para ele usar para o cliente entender que ele é um bom profissional. Bom, agora, Rodrigo, é o seguinte: quando a gente fala em perder a garantia se o sistema for mal instalado, isso pode acontecer se um integrador instalar o sistema e foi comprovado que ele instalou de forma errada, isso vai ser afetado a garantia para o cliente final, mesmo depois de anos, mesmo depois do relacionamento dele ter acabado com aquele instalador. Sim, com certeza, Ricardo. Eu posso comentar aqui dois cenários que eu já percebi em campo. Um deles, infelizmente, com muita recorrência, muita recorrência. Quando a gente está falando de uma instalação em telhado, é importante que a gente preserve uma distância mínima ali entre as telhas, independente de qual seja o material, e o começo dos módulos, para que haja uma circulação, de ar ali de maneira adequada e um arrefecimento do sistema. E muita gente instalou muito sistema com aqueles perfis de alumínio baixinhos, aqueles mini trilhos que eles iam diretamente sobre a telha e que não preservava uma distância adequada. Se você pegar o manual de praticamente todos os módulos que tem no mercado, está descrito lá nesses manuais que você deve respeitar uma distância mínima de pelo menos 10 centímetros, correndo o risco de perda de garantia se algum desses equipamentos apresentar falha. Então, nós não estamos nem falando de microinversor aqui ainda, de inversor, de qualquer que seja a tecnologia. A gente está falando de estrutura de fixação e módulos. A maneira de colocar isso no telhado já é uma possibilidade de você perder garantia. Quando a gente fala de microinversor, eu já vi um outro caso, Ricardo, que infelizmente o instalador ele acabou fazendo a ligação errada e no cabo do terra, ali do aterramento, ele acabou ligando uma fase. Basicamente, ele fez com que todos os microinversores queimassem por um descuido, por uma falha, e isso também é passível de perda de garantia, porque você colocou o equipamento numa operação anômala, né? Anômala. Isso foi considerado aí como um mau uso e fez com que essa garantia se perdesse. E, obviamente, se essas pessoas estivessem atentas a esses dados técnicos operacionais que eu falei da instalação, esses problemas não teriam acontecido, seja porque ela conheceria todas as características de instalação de um microinversor e não cometeria esse erro, ou saberia como fazer os testes antes de fazer uma ligação equivocada, ou porque ela teria o conhecimento dos manuais e datasheets dos fabricantes, seja da estrutura, seja dos módulos, para saber que aquela metodologia de instalação não era adequada e era passível de perda de garantia. Então, a qualificação, como você disse, não há certo, não há meio certo ou meio errado. Ou é certo ou está errado. E dentro do certo podem existir formas diferentes de fazer isso, mas nesse olhar muito binário de certo ou errado, só existe uma forma de você buscar estar certo o tempo todo, que é se qualificando. Né? Estudo é Uhum. contínuo, o nosso mercado é extremamente dinâmico no que diz respeito a normas, mas também a dados técnicos dos equipamentos, e a sua qualificação vai fazer toda a diferença para você ser aquela empresa, aquele profissional perene no mercado, aquele que vai entrar para sair logo ali na frente. Rodrigo, é o seguinte, quando a gente fala, muito se fala em expandir o sistema, né? E o consumidor já está percebendo isso. Ele fala, tá, mas eu preciso daqui a pouco de um carregador de carro elétrico, daqui a pouco eu quero talvez produzir mais energia, ou eu quero armazenar essa energia.
As soluções oferecidas hoje pela Persystem já visam essa expansão no futuro? Perfeitamente, Ricardo. Desde sempre a ideia de modularidade esteve presente nisso, até porque o nome da categoria, né, tecnológica desse equipamento, ela já prevê isso, né, eletrônica de potência a nível de módulo. A gente já pensa nisso como uma modularidade, seja para as utilizações de geração de energia, ou seja para aquelas utilizações acessórias que no final resultam também em utilização de energia. Então, essas soluções de armazenamento desde 2019 a gente já conversa com o mercado falando sobre isso. Na Intersolar, lá em 2019, a gente já apresentou uma primeira solução da AP Systems. Quem nos visitou agora em 2022 já viu a evolução dessa solução que possivelmente estará disponível para o mercado ainda esse ano, para a gente pensar em armazenamento de energia. E o armazenamento é muito bacana a gente olhar com atenção para isso daqui para frente, porque no mercado regulado como o nosso, né, que já tem hoje questões de utilização, fator de sincronia, como que você faz ali o consumo, em que momento que você injeta, em que momento que você está consumindo, pensar em armazenamento traz um diferencial significativo para o sucesso do seu projeto. A gente fala também de eletrificação veicular, é uma realidade já. No Brasil, isso está começando a ganhar força, mas na hora que a gente olha para outros países, carro elétrico já é uma realidade. A gente vê isso, por exemplo, olha para o cenário da Alemanha, né? Talvez boa parte dos principais fabricantes mundiais de veículos estão lá. E já existe um compromisso da Alemanha para que até uma determinada data, eu não tenho certeza, agora a data eu acho que é 2035, não se fabrique mais carro a combustão. Então, a gente vai falar de veículos elétricos em larga escala e a gente tem que estar preparado para isso. E, obviamente, a AP Systems desenvolveu e continua desenvolvendo as suas soluções, pensando nesse cenário de modularidade e de um atendimento completo às necessidades do cliente. Então, a gente pode contar com armazenamento, como eu falei, ainda para esse ano, soluções de eletrificação veicular logo para a sequência e um sistema todo integrado às necessidades de uma casa e de uma cidade cada vez mais inteligente, com dispositivos cada vez mais automatizados, podendo te dar uma autonomia maior e um controle sobre essa produção e utilização da energia. Show de bola, Rodrigo. Que legal, cara. Então, quer dizer, a gente deixa o consumidor mais tranquilo, sabendo que o que ele compra hoje está totalmente atualizado para ele daqui a pouco ter uma casa cada vez mais conectada, cada vez mais antenada nesse mundo da geração e produção de energia, aonde cada um vai ter o controle total e a energia não vai ser mais um peso, e sim vai ser um benefício para qualquer um que queira ter esse benefício na sua residência. Para a gente finalizar, eu quero que você convide aqui os amigos que estão assistindo esse vídeo aqui agora a conhecer um pouquinho da operação da Ecore e um pouquinho do que a Perfeito. Ecore faz. Perfeito. Bom, a Ecore como distribuidor está de portas abertas para você que queira ser nosso parceiro de negócios, integrador no mercado de energia solar. Caso você ainda não esteja aqui conosco, acessa lá ecoreonline.com.br, é a nossa plataforma comercial, você faz o seu cadastro e tem acesso a tudo isso que a gente está falando pela ótica dos negócios aí no dia a dia, mas obviamente que no que diz respeito às nossas informações, você pode acessar o nosso site, ecore.com.br, tem uma área ali de informações técnicas super vasta, super legal. Tem a parte do blog do João Paulo de Souza, que, cara, é muito bacana. O João também é uma figura à parte aí do mercado, né, que muita gente já conhece. Eu acho muito legal a gente revisitar essas informações hoje, Ricardo, porque a gente está falando hoje de assuntos que o João já tinha escrito nos seus artigos lá 2, 3, 4 anos atrás. Então, vale a pena esse conhecimento, esse conteúdo que está lá grátis, disponível para todo mundo. Temos a nossa plataforma de streaming, ecoreplus.com.br, se escreve ecoreplus.com.br, onde você também tem uma série de conteúdos, treinamentos, palestras gratuitas. Isso vale para revenda, vale para cliente final, quem queira nos acompanhar. E a gente tem as redes sociais também, né? O nosso canal do YouTube está cheio de conhecimento, o canal dos nossos parceiros, como por exemplo a Solar TV, também está cheio de conteúdo criado em parceria aí com a Ecore, Instagram, Facebook, LinkedIn. A gente tenta ao máximo levar a nossa estrutura próxima a todo mundo. E a gente também está com a nossa matriz aqui em São José do Rio Preto. Quando você estiver passando por aqui, quiser tomar um cafezinho, vai ser um prazer. Venha nos visitar. Eu vou estar por aqui, vou fazer questão de recebê-los, assim como em todas as nossas outras áreas de atuação no Brasil, né? O nosso CD lá em Itajaí, em Barueri,
aqui em Mirassol, Recife, as nossas unidades de negócios espalhadas pelo país, que hoje são mais de 29. Enfim, Ricardo, tem Ecore para todo lugar aí, para que se você quiser ser nosso parceiro de negócio, ou se você é um cliente que está procurando qualidade através de um parceiro de negócios da Ecore, possam ser bem atendidos. Show de bola, Rodrigo. Muito legal, cara. Bacana esse bate-papo aqui. Espero te ver mais vezes aqui na Solar TV, trazendo informações valiosas para o público entender realmente aí todos os passos e os próximos passos aí para o futuro da energia. Um abraço e valeu, obrigado. Até mais.